No Santuário da Alma. Ok. Noite fechada, Calderaro e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria um esclarecimento novo com referência aos desequilíbrios da alma. Olha, é disto que nós estamos a precisar. Pois é. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestígio orientador. Trata-se, a bem dizer, tão quase vencida. Há muito tempo assim, Marcelo, confrontando, reconfortantes, e a sua situação é de deterioramento integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambelho tal dos elementos perispíritos, com a consequente desagregação do sistema nervoso. Um doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de preservação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico, mas Perseveram ainda. preservaram ainda as os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenómenos epileptoides, as ações reflexas da alma que emergem de vasto e intricado túnel de sombras e que se tornam, em definitivo, ao império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com as doenças e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Exatamente. Portanto, estamos Após a... atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde, provavelmente, me surpreendeu a dor ser necessidade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso clã. Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me a orientadora a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que a valiosa cooperação daqueles três companheiros encarnados se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios de modalidades várias. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles três corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que miríficos, miríficos. miríficos fios de luz entrelaçavam, o assistente comentou com oportunidade. A família é uma reunião espiritual no templo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes morando na terra, vários dos seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando dois ou três dos seus membros aprendem a graça das suas possibilidades de elevação, Probabilidades de elevação. probabilidades de elevação, congregando intimamente para as realizações eternas. São de esperar maravilhosas situações. Compreendi que o instrutor estimaria dar-me outros esclarecimentos, ampliando a cientificação de concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longe horas. O trabalho de socorro a irmãos sofredores ficou ativo em nosso lado. Terminado o concurso de trio familiar com expressivo de oração, começou a retirar os companheiros de nossa esfera.
enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. Cavalheiro com um sorriso, cavalheiro com o sorriso feliz do trabalhador que vem do dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou: E você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interlocutor alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Têm voltado os ataques noturnos? Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nesses casos nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando longos momentos sem sentido. O jovem sorriu a esta singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e unido à tarefa espiritualizante, conheço que os passos de mamãe são mais eficientes. Sou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Pronto, isto é fundamental. Desculpa, Elizabeth. É só para pontuar aqui um bocadinho. É fundamental termos isto em consideração. Por muito que queiramos ajudar alguém, o primeiro a ajudar-se é o próprio. E quando a pessoa se torna receptiva a essa ajuda, tudo se multiplica, não é? Tudo se potencia, digamos. É isso que ele está a dizer. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Os Mas é, um- ouvintes, mas é uma família muito unida, não é? Sim. os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou e repleto de belas sugestões. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou: Precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais. Deu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos Honoríficos. honoríficos, Ai, Jesus, cara. Muita vez esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra que o dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita de nefando da messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e a remeter contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente. Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram de que aguardar oportunidade para auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança.
serviciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra de consciência, rogou, chorou e pediu vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistissem, os elementos intercessórios, Intercessórios. a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Tens que subir, se faz favor. Os desequilíbrios Perispiríticos. perispíritos, sim, flagelaram Rão nu. assim logo que atravessou o prótico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer então dizer que o fenómeno epileptoide muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, elucidou o assistente, portando uma observação retenciosa, e geralmente é a enfermidade da alma, independentemente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Então, os ataques epilépticos também? Sim. Epilepsia está muito ligada a uma mediunidade descontrolada, não Entendi. educada. A epilepsia está muito ligada à mediunidade Hum, eu vim com. e, Eu tive. portanto, com obsessores. Pois. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, se há dentro de si mesmo em processo Ai, retificador. desculpa, foi sem querer. Sim, Desculpa. estás aqui, Sim, tanto, retificador. tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Pois é. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que pouco a pouco esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas tornadas em algozes o abalaram com tremendas convulsões através de choque e padecimentos inenarráveis. Sim. Clarearam-lhe os horizontes Clarearam-lhe os horizontes internos. internos. Tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com o prestimoso Estimoso. e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado, foi socorrido e amparado. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de nuvem na carne, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar Os enormes débitos. os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Uau! Tornou à esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente renasceu estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tempos anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais.
Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído, em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas a topar com algum dos adversários nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidade dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos de estudo. Contudo, logo Que se lhe consolidou a posse do património físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenómenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epilépticas, com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na resistência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou o destarte e desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, conquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando por isso mesmo a terapêutica hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais num organismo perispíritico, quase sempre nada consegue senão deslocar os maus sem os combater nas origens. O caso de Marcelo oferece, por isto, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, sendo o médico de si mesmo, única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Lá está. sim, É mais Na importante. realidade, pelo que é demonstrado aqui, pela conduta dele, pela vontade de se tornar uma pessoa melhor, ele foi minimizando os efeitos, né, da, sim. da E com a ajuda epilepsia. dos pais, que são amorosos, não é? Sim. Que horas são? Ainda temos um bocadinho mais, vamos parar aqui no 3, está bem? No 3 aí, está bem. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito, após abolir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando o caldeirado em especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Ia a conversa a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e depreende-se célere de nossos... Desprendendo-se. Desprendendo-se célere dos nossos braços, correu desabalado, retornando ao corpo. Quis detê-lo, penalizado, pois connosco estava perfeitamente sintonizado.
Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contacto. Não o pude, porém. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou: Deixa-o, André. Acompanhei. Acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras a pequena distância, prosseguiu esclarecendo. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, temos regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face da tempestade iminente. Desculpem, amigos. Então, o Marcelo era aquele menino, filho daquele casal muito atencioso, que orava frequentemente, era aquele menino com epilepsia. Então vemos que, ao mínimo contacto com os algozes, ele destrambulhava, ficava desorientado e provavelmente isto iria dar uma crise, não é? Mas vamos ver mais para a frente. Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Cá está, uma crise de epilepsia, não é? Já se está a contorcer uma crise de epilepsia. Abracei-o como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou, sem contudo cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador. Desculpa, Orlando. Sim. Em muda de interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contacto direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? O instrutor contemplou-me, bondoso, e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Vamos lá ver. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambolhando a tensão muscular, determinavam estranhas transformações nos neurónios e emergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, apoiadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Então vejam bem, não é? Sofre o espírito pela proximidade com os seus algozes. Mas, Luísa, a epilepsia ou estes ataques é doença física, não é? É doença neurológica, sim, é física, sim. Então, e eles no mundo espiritual ainda têm esse problema no físico, no corpo? Se passou para o perispírito, sim. Mas eu penso que isto é um problema que está com ele enquanto espírito e traz para a Terra
vamos ver se ele consegue abandonar aqui esse problema. Quando as pessoas desencarnam, costuma-se dizer que ficam um tempo adormecidas e depois vão para o hospital, não é? Sim. O hospital trata a parte espiritual, não é? O hospital, em princípio, trata a parte espiritual e a parte física, mas se tu tens alguma lesão contigo no teu perispírito devido a situações que tens que resolver, Certo. ela acompanha-te. Não, mas, por exemplo, uma pessoa morreu pronto, com uma ferida qualquer no estômago, por exemplo, né? Essa ferida fica no corpo. Depende. Depende. Por exemplo, o Camilo Castelo Branco, se tu fores ler o coisa, como é que é? Memórias de um Suicídio. Memórias de um Suicida. Obrigada, Cinda. Sim, sim. Se fores ler as Memórias de um Suicida, ele nasceu cego, não, ele cegou devido à sífilis, portanto, foi uma situação que ele criou para ele próprio, porque a sífilis é uma doença venérea. Isso mesmo. Portanto, ele ficou cego devido à sífilis. E ele foi para o plano espiritual depois de ter dado um tiro na cabeça, não é? Ele matou-se, o Camilo Sim. Castelo Branco, e ele já sabia que havia de vir cego. Ele ia nascer cego de nascença. Porquê? Porque essa situação não foi quitada, digamos, não foi... Depois ele não chegou até ao fim, cortou a vida, não é? Sim, É. ele suicidou-se, sim. Depois suicidou-se, cortou. O tempo que ele havia de ter, não, com a cegueira, não viveu. Pois, Não ele é agora, ele sabia Por isso que ia voltou. nascer, ele trazia uma grande ligação ao Tejo, sabia que ia nascer em Lisboa e que ia nascer cego. Sim. Ele estava-se a Entendi. preparar para superar a difícil provação, porque para ele foi uma grande provação, porque foi a cegueira que o levou ao suicídio, ele não aceitou a cegueira. Certo. Entendi. Obrigada. Sim, mas depende de situação para situação, Claro, claro. depende da nossa conduta. Se fomos nós que provocamos aquilo, se não, etc. Sim, senhora. Obrigada, Luísa. Neste caso havia um desequilíbrio do perispírito, das forças do perispírito que passaram para o corpo físico, Exatamente. não é? E eu, Por isso é que eu estava a dizer, pode ser que ele se liberte agora disso, porque muitas vezes o corpo físico serve de mata-borrão. exato, Vocês lembram-se na nossa infância do mata-borrão? Eu não me lembro. Pronto. Muitas vezes o nosso corpo físico, quando adoece, é exatamente para nos libertar da energia negativa que está represada no perispírito. Portanto, para nós é muito mau porque estamos aqui e estamos com uma doença, mas é o melhor que há para nos libertar espiritualmente de certas chagas que estão no perispírito. É isso. Após, Então, mas agora André Luís vai continuar a sua observação para nós percebermos melhor o que é que aqui aconteceu. após detido exame, indaguei de Calderaro. Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, o nosso amigo não se encontra aqui sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve dominou a desarmonia, envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas. O desastre não chegou a termo. Marcelo aquietou-se, refez a atividade cerebral, qual taça em túmulo logo descongestionada. As células nervosas retomaram a sua tarefa, normalizando-se
as vias do tráfego, o sistema endócrino regressou à regularidade, as redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz, no conchego do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembras-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não? Recordava-me sim da famosa experiência com cães aplicada a fenómenos outros. Alguém não sabe o que é isto? Eu não sei. Reflexo condicionado de Pavlov. Isto consiste o seguinte, foi feito com cães. Consiste em associar dois estímulos e fazer com que depois o cão responda ao segundo estímulo como responderia ao primeiro. Então, o que é que são estes dois estímulos? Quase sempre comida. O primeiro estímulo era a comida e sempre que davam comida ao cão, eles tocavam uma campainha. O cão, quando lhe dão comida, saliva. Saliva porque vai comer, não é? É? Segundo momento da experiência, já não mostravam comida ao cão, tocavam somente a campainha e o cão, perante a campainha, começava a salivar. Porquê? Porque tinha associado a comida à campainha. Estão a ver? Portanto, Sim. este é que é a experiência de Pavlov. Portanto, o cão já não saliva quando, quer dizer, também saliva quando lhe dão comida, mas não só quando lhe dão comida, quando lhe tocam a campainha, o cão também saliva, porque está associado à comida, certo? Então, isto também acontece connosco, nós é que não temos consciência disto. Vamos lá ver o que é que Calderaro explica. Obrigada. Podemos prosseguir? Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara, logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado da alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os por muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora mais importante serviço de resgate. Agora para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes, em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescença, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar dos velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos com que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. Percebem? Então, ele consegue estar, ele ao em contacto com estas pessoas, não é? Os tais vultos que apareceram, ele sente-lhes a vibração e remonta-se ao passado quando eles o atacavam
e sofre exatamente as mesmas situações como se estivesse a ser atacado. Entendi. Faz-vos sentido? Faço. Mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições cêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à da que lhe indicia do pensamento alucinado das suas vítimas. Pois. Essas radiações destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, Assenhoreiam-se. Assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Tempos de start, o grande mal. O grande mal é uma epilepsia muito grave. De sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha a embarcação repentinamente à matroca. Pois, sem rumo, não é? Sem controlo. É isto. Então, estão a ver, só a recordação e a associação com aquela vibração faz com que ele se desgoverne. Eles não lhe fizeram nada, até porque ele estava protegido entre o Calderário e André Luís. Eles efetivamente não fizeram nada, mas só a presença da vibração deles fez com que ele se desorganizasse. Eu fui ver o que era matroca e diz que é à deriva. À deriva, é um barco sem rumo. Sim, é uma troca. Não conhecia a palavra, Luísa. Sim. Quando eu li, não conhecia. Agora, sim. quando eu li, é que fui ver o que era, porque eu não conhecia a palavra. E se forem ver o grande mal, eles também explicam que é uma epilepsia muito grave. É o grande mal e o pequeno mal. Há o pequeno mal e há o grande mal. O grande mal é muito grave. Sim. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Pois é. Compreendia agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Lembra uma luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a norma do socorro aos alimentos alienados mentais. Mesmer e Charcot, Pinel e Broca desfilaram ante a minha imaginação, enriquecida de novos conhecimentos. São cientistas, não é? A interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que, desde a primeira hora das nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. Pois, é preciso refletir sobre estas coisas, não é? Para que cheguemos a compreendê-las como deve de ser. Respondendo às íntimas ponderações, continuou. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mister intervir nas origens das perturbações. Pois a questão é essa, é que nós andamos a tratar sintomas. Nós andamos, não é? Só a ver o que nos aparece.
mas não atendemos às causas. As causas, grande maioria delas são espirituais, de todas as doenças. E enquanto a medicina não der este salto, não é? Nós andamos só a tratar as causas. As causas, como é que se diz? Os efeitos. É isso que eu queria dizer. Perfeitos, é. Oh, Luísa, a epilepsia é uma das que é espiritual, não é? A epilepsia quase sempre tem intervenção espiritual, sim. Intervenção espiritual outra. Portanto, com intervenção de obsessores. Sim. Uhum. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenómeno periepileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem, encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal. Pronto, era isto que eu vos estava a falar, o grande mal e o pequeno mal. em dementes precoces, Em neurastémicos, tipos diversos, ou em doentes de franjas epiléticas que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ou ao metrazol. metrazol. Isto são químicos, não é? Enquanto isso, serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Exatamente. E aqui a gente vê que hábitos repetidos, Aham. não é? Como acontece ao longo Viciam, sim. Exatamente, acabam por ser, portanto, eles ficam de tal maneira arraigados Exatamente. que é muito difícil depois, portanto, a mudança exatamente dessa dificuldade, não é? Porque o hábito acaba por ser muito consistente e então torna-se complicado depois, é como aqui, portanto, nestes casos, os neurasténicos, não é? E outros, Pois, a cólera. gente atribui as demências precoces a outros fatores, mas tem muito a ver com a nossa conduta moral. Exato. Mas é muito, portanto, isto para dizer o quanto é difícil haver mudança, que a mudança não se faz logo, Não, assim, de improviso, não é? É não, muito não. difícil, exatamente porque nós vamos acumulando hábitos negativos ao longo de muito tempo e depois torna-se mais difícil haver essa. Sim, os condutos nervosos ficam viciados. Exato. Então o caminho é sempre por ali, quando não devia de ser, não é? Acho que isso só muda quando o espírito percebe esse gatilho e luta contra ele, né? Sim, ou é educado, por exemplo, uma das coisas que nós defendemos muito, quem está na saúde e faz educação nas escolas, como foi o meu caso, e tínhamos uma equipa grande, e nós batíamos-nos muito pela educação dos afetos, percebem? Emocional, era mais isto, educação emocional. Porque se nós ensinarmos às crianças a reconhecer a raiva, como é que o teu corpo sente a raiva, então isso é bom ou é mau? Sentes-te bem quando estás assim com raiva? E levá-los à tomada de consciência do que é que cada emoção vai despolutar neles e no seu corpo. Isto é a educação emocional, que devia ser feita nas escolas, não se faz.
Por É exemplo, verdade. educação sexual. Nós, educação sexual, eram as enfermeiras que tomavam conta daquilo e consistia em ir para ali dizer-lhes como é que eles deviam proteger a sua saúde em contacto sexual com os seus parceiros, não é? E nunca ninguém lhes ensinou a linguagem emocional. O teu corpo está bem com isso? Queres dar esse passo? Não queres dar esse passo? Como é que tu te sentes? O que é que desejas? O que é que não desejas? Falar abertamente sobre isto, não é? Sobre o emocional, para que quando eles dessem esse passo fosse de uma forma mais consciente. Não é só proteger o corpo, nós temos principalmente que proteger a alma, não é? Sim, porque senão somos compelidos a fazer coisas que não, né, não Nem temos devemos muita fazer consciência, pois não. E é, se todos né? dizem para fazermos, quem sou eu para dizer que não? Eu vou fazer também. Todos fazem, não é? Sim, Talvez, sim. E tem que talvez se haver falar. muito mais educação emocional, levar a É, pessoa mais para dentro, a vivenciar aquilo que sente e a conseguir pôr por palavras o que sente e também classificar de bom, de positivo ou de negativo. É claro, quando nós havia um miúdo que me dizia: eu quando estou com raiva pareço um vulcão. Parece um vulcão. Ok, tudo bem, parece um vulcão. E então? E que cor é do vulcão? Vermelha, é fogo, é fogo. E como é que tu te sentes? Muito mal, muito mal. Parece que estou toda a partir. Pronto, é preciso levar a criança a perceber que aquela emoção não é positiva, não é? para ele, Porque, claro. porquê? Porque o faz sentir mal. Ele sente-se todo a partir. Então, e essa sensação é boa ou má? Não é muito má? Ok. Então, e como é que achas que podemos contornar isso? Pois não sei, os pensamentos, não é? Pronto, e depois é todo um caminho que é depois ensinado. e esse caminho ensinado nas escolas talvez ajudasse a que não houvesse tanta violência nos namoros miúdos, né? Sim, podes crer, em violência, É sim. isso. A É violência uma coisa doméstica começa logo no namoro. Nós sabemos isso. que eu acho uma coisa horrível, porque o namoro é a melhor fase da vida, não é? Pois, mas Vá, para digamos, estas pessoas não são, e há muitos pois mitos. não. Por exemplo, o namorado dizer, nós trabalhamos isso, o namorado quando não aprova esta ou aquela roupa. Então, e o que é que tu achas disso? Eu acho que ele gosta de mim, que tem ciúmes, por isso é que não aprova. Portanto, isto Ah, são mitos que depois têm que ser trabalhados, não é? Ó, Luísa, antigamente as mulheres que os maridos batiam diziam que era por amor, não Era é? por amor, sim. Mais bates, mais eu gosto de ti, não te lembras dessa? Lembro-me, então não me lembro, há uma série de mitos. E depois tudo isto tem que ser trabalhado, não é? É verdade. Mas trabalhar as emoções, isso é fundamental. Fundamental. Fundamental para uma boa saúde mental, as emoções têm que estar É. trabalhadas. É que alguém depois de apanhar uma tarefa pode dizer que é por amor, pá, faz favor, meu Deus. Ah, sim, mas a vítima tende a desculpar o agressor. Claro. Até proteger o agressor. Essa é uma tendência normal. Muitas vezes. E pronto. E isso são pessoas, às vezes, até bem muito inteligentes e tudo, mas que emocionalmente Sim, não conseguem encarar a situação, né? Eu falo tanto do lado da vítima como do do lado do agressor. agressor. Sim, É, Sandra. Sim. é, E porque a inteligência emocional tem muito pouco a ver com a inteligência intelectual, não é? São exatamente. inteligências distintas. Eu posso ser muito inteligente intelectualmente e depois ter muita dificuldade nas minhas relações, nas minhas colocações com os outros, etc, etc. E aí já Ou é no, da en- no- inteligência emocional. ou no enfrentamento das dificuldades da vida, né? Ah, sim, claro. É, é bem isso. Sim. Muito bem. Podemos prosseguir? Ou alguém quer dizer Sim. mais alguma coisa? Eu queria só acrescentar, mesmo aplicando-se
E a nós que temos, portanto, somos estudantes do Espiritismo, não é? Sim, E que tentamos combater as nossas más tendências, e aí nós reconhecemos o quanto é difícil sim, nós sim. conseguimos, porque estes reflexos condicionados irrompem muitas vezes, como aqui, não é? Do nosso inconsciente. Sim, nós nem temos noção dos Não temos. condicionalismos que temos, não. Isto, portanto, lá está o propósito que nós temos de nos analisarmos sempre, Sim, o sermos autoconhecimento é fundamental, sim. vigilantes nas nossas atitudes, nas nossas palavras, tudo, não é? Sim. Aliás, o que Jesus nos recomendou tinha a ver com o nosso panorama interno. O vigiai e Exato. orai tinha a ver com o nosso panorama interno, cada vez mais. Eu agora estou-me a lembrar daquela oração católica, porque muitas vezes por palavras, pensamentos Pensamentos e e ações. obras. E obras. E nós achamos muitas vezes que só as obras, aquilo que é manifesto, que é importante, mas não, portanto, o pensamento, antes Sim, da obra está o tá. pensamento, depois a palavra. Então, a raiz está no pensamento. O que é que nós estamos a pensar? O que é que, Sim, não sim, é? sim. Sim, mas isso Exatamente. temos muitas voltas para dar ainda. Muito, vamos chegar lá, mas Eu não é também. fácil, não é fácil. Não é fácil, não. A gente depois encontra-se e diz como é. Oh, Orlando, podemos prosseguir, por favor? A seguir ao 8 e... Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados que consomem a existência na dedicação aos semelhantes, nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Olha só. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Sim, O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará em grande fundo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. O homicida desculpe, está aqui, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania. estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Pois é, Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável, para assisti-los com êxito, remontar à origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, senão socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Nesse instante, observando que o Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se das elucidações e convidou-o a vir ter connosco novamente. O rapaz abraçou-nos, comovido. Então, disse, fitando humildemente Calderário, fraquejei e caí. Oh, não! Exclamou o orientador, afagando-o. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. O teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo.
O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando Calderaro reconhecidamente, inquiriu: acredita o meu benfeitor que deva optar pelo uso de hipnóticos? Não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-te por isto mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. O serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um Criador divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. Acariciando-lhe os cabelos, acentuou: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes porque o nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com Cristo. Trabalhamos com Ele, por Ele e para Ele, curando os nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se for um filho, de encontro aos nossos corações. Saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto o seu corpo físico repousava tranquilamente. Muito bonito, não é? É. Pronto, e então a nossa medicina é assim, vai trabalhando os efeitos sem perceber nada sobre as causas. Quando a espiritualidade for integrada no estudo médico, a medicina vai dar um pulo significativo, muito significativo, porque passa-se a ter em conta uma série de coisas que agora não se têm e nelas vamos encontrar as causas de muitas doenças e não só os sintomas ou os efeitos, não é? Sintomas ou efeitos é a mesma coisa. Portanto, deixaremos de tratar os sintomas e passaremos a tratar as causas, não é? Mas até lá ainda nos falta um grande tempo. Mas aqui há este ponto interessante que ele aqui diz, o orientador, né? Que os hipnóticos seriam aplicáveis Pois, àqueles que portanto, que ainda não se dispusessem a um propósito mais educativo da mente, e sim, também neste trabalho de, como diz aqui, trabalho digno, pensamentos enobrecedores. Portanto, aqui o Marcelo, sim, já iniciou esse processo. exatamente, isto para dizer que não sei se estou a raciocinar bem, mas neste caso, portanto, os hipnóticos seriam mais, não é? É aquilo que se aplica muitas vezes Tem que ser para doenças. conter a crise, sim. Exatamente. Mas neste caso já não era necessário. É interessante esta parte, não é? Já não era necessário. Exatamente. Porquê? Porque estamos a atacar as causas. O Sim, Marcelo já iniciou. mas ele já tinha outros propósitos, portanto, ele já tinha uma consciência maior
não Sim. é? Daquilo que devia de fazer, qual era. Portanto, consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno e em pensamentos enobrecedores. Portanto, isto é tudo um trabalho que ele vai fazendo e que está a intervir diretamente na causa do seu mal. Exatamente. E uma coisa interessante. Tendo, Desculpa. Não, me peço desculpa, Filomena, mas eu entendo que, pelo que você está a dizer, eu estava só a pensar que uma pessoa que não está ainda preparada é como se colocar, ela ainda tem que ser colocada pelos hipnóticos no trilho do equilíbrio. E no caso do Calderaro, ele já possui um fio condutor dentro dele, dentro da consciência dele, né? Uma aceitação e um trabalho inicial grande já de recuperação. Então, na realidade, ele já está nos trilhos. Então, ele não precisa dessa Sim, muleta ou desse artifício sim. para se equilibrar, né? Apesar de ser um grande mal, mas como ele já começou a trabalhar as suas causas, as causas que levaram a esta situação, ele não precisa dos hipnóticos. Sim, Os hipnóticos trata mais os efeitos orgânicos, não é? os hipnóticos contêm a situação. Contém. Exatamente. Embora não Não cura, não cura o mal. Não cura. E uma coisa que eu achei interessante, quer dizer, enfim, portanto, é este o processo que o Marcelo, portanto, ele teve uma vida muito irregular, não é? Pois, E depois, no plano espiritual, ele sofreu as consequências de sim, portanto, de toda a sua ação, não é? Porque cometeu muitos erros sim, sim. e foi muito perseguido, não é? Então, Pois, pelas pessoas que ele prejudicou. exatamente. E então, aqui, portanto, houve um arrependimento sincero da parte dele. Sim, E verifica-se, portanto, isto em comparação com outro caso, não sei se estou a raciocinar bem, mas em comparação com outro caso em que aquela criança nasceu sei. Uhum. completamente deficiente, não é? Sim, Portanto, o Marcelo não, porquê? Porque penso eu que ele, no plano espiritual, ele já passou pela expiação. isso. Não é? Portanto, ele já teve possibilidades de expurgar todas aquelas energias Sim. também Ele negativas. esteve longo tempo no umbral a ser Sim, se viciado pelos seus inimigos, sim. exatamente. Isso possibilitou também que ele, portanto, trabalhasse essas energias Sim, é a dor expiação, pois. expiação e depois ele agora está numa posição para reparar. Sim, Portanto, o processo portanto, primeiro vem o remorso, o arrependimento, a expiação, depois a a reparação reparação. e o Sim, retorno ao bem. Portanto, é esse o processo. sim, E eu, portanto, em relação ao outro caso, verifica-se que, portanto, foi diferente. Ele também, portanto, penso que o grau de cometimento de erro também não devia ser muito diferente. Não sei não se sabemos, Filomena. depois, não Porque sabemos. há coisas, porque depois cada caso é um caso, uns com mais incidência na ira, outros com mais incidência no desamor, enfim, depois cada caso é um caso e tem consequências Não, mas eu achei específicas. interessante Boa aqui. noite, meus senhores e senhores senhores. Olá, olá, Mas não quer Elizabeth. dizer que esse Marcelo, desculpa lá, Filomena, não quer dizer que esse Marcelo não venha a ter que reencarnar e vir à Ele Terra. está reencarnado, Elizabeth. O já Marcelo está está reencarnado. Mas Já está. Não é reencarnado, já está encarnado? Já está reencarnado. Ok. Ele pediu para reencarnar e foi-lhe concedido.
E não veio com nenhuma moléstia já. Tem o grande Ah, mal, tem epilepsia. ok. Mas o que eu, portanto, estava a dizer é que, no caso dele, se não houvesse o arrependimento, se calhar portanto, e se ele reencarnasse nesse estado, as condições já seriam muito diferentes, muito piores, se Sim, calhar. claro, Com claro. certeza. Mas vejam aqui, os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Ele já não está aqui. Já não está aí, exatamente. Não, mas é que eu estava a refletir nisto porque pensava que, sei lá, que às vezes a situação, no caso dele, Não, mas poderia eu penso que ser. em termos de consciência a Filomena tem razão. O Não sei, menino quer dizer, enjeitado não tem tanta consciência da sua situação como tem aqui o Marcelo. Não tem. exato. Eu acho que o Marcelo espiou muito no plano espiritual, No não plano é? Porque acho espiritual, ele quando pediu para reencarnar era também para se libertar daquela situação de assédio, não é? Que ele estava que às, assim muito perseguido. que às vezes não há hipótese mesmo, tem que se reencarnar em condições, não há possibilidades de recuperação no plano Sim, sim, sim. espiritual. Pois. É como a Lisa diz, cada caso é um Cada caso. caso é um caso. No caso do Marcelo foi-lhe permitido e tem uns pais maravilhosos, lembram-se, Sim, que até exato. atendem muito para a parte espiritual e oram juntos e ele até diz que melhora muito quando o pai lhe dá a passe, não é? Uhum. Portanto, sim, ele está muito bem. Olha, eu vou interromper porque já não vamos avançar para outro capítulo, faltam 7 minutos, mas ainda dá para conversarmos um bocadinho. Sim? Sim, sim. Certo. Sim, Mas querem que eu mantenha aqui isto? Não, acho que sim, não. senhora, acho que está tão interessante esta conversa. Estamos sempre a aprender, né? Sim, estamos sempre, graças a Deus, Deus nos É permite isso. verdade. É. E temos que olhar para cada doença com também tendo em conta o seu significado espiritual, porque todas têm. É. E, Porque e há nós, muitas doenças que são consideradas eh, de princípios espirituais, até o cancro, né? Sim. É. Mas eu acho que a grande maioria delas tem a sua origem espiritual, sim. Mesmo as traumatológicas.